Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. É muito bom poder estar de volta no nosso quartel-general, onde a gente renova as nossas forças para o campo de batalha aqui lá fora. E é um prazer que a gente recebe você que está em casa, que também acompanha a Escola de Profetas, que também faz parte dessa obra que é levar a mensagem de Deus avante. Saiba que você também é um missionário, amém? E todos nós aqui nesse momento vamos estar iniciando esse culto a Deus, que nós faremos todos os dias pela manhã, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e é isso que estamos fazendo. Bom dia, meu povo! Bom dia! Que a graça e a paz de Deus possa estar habitando no coração de cada um de vocês. Amém. Bom dia para os nossos amigos que se encontram em casa também. Que a graça de Deus possa ser abundante em seu coração. Nesse momento, para iniciarmos o culto a Deus, vamos fazer uma oração. Eu convido a todos a ficarmos de joelhos para falarmos com o nosso Pai Celestial. Oremos. Santo e amado Pai, poderoso Senhor, louvado e exaltado possa ser o seu nome para todo sempre. Obrigado pelo privilégio e por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa, meu Pai, para ofertarmos a Ti um culto e uma oferta de amor e gratidão ao Senhor. Que teus santos anjos possam se fazer presente aqui. Por favor, meu Pai, renova nosso coração e derrama o Espírito Santo sobre nossas vidas, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento a gente convida você que está em casa, juntamente aqui a Escola de Profetas, a adorarmos a Deus com um hino que fala muito do nosso coração, que diz: é manhã no coração, porque Jesus nasceu em nós. Então vamos cantar juntos? Na escuridão da noite agora é sol, é manhã no coração. Vivo hoje a luz de um último arrebol, é manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Por Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, por Jesus hoje é meu bem. É manhã, sim, é manhã no coração. Posso ouvir os passarinhos a cantar. É manhã no coração. Minha vida é como um bom dançoso mar. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Por Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, por Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Com Jesus eu tenho um paraíso em mim. É manhã no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Por Jesus as trevas todas dissipou.
Nós fomos chamados por Deus para fazermos uma grande obra. E por isso nós tomamos a decisão de sermos missionários. Onde nós estamos trabalhando nas cidades, por aqui, pelo Pernambuco, as pessoas elas olham para nós e nos perguntam: mas vocês saem no sol ao pingo do meio-dia? E as pessoas ficam admiradas, porque elas ficam imaginando o que a gente faz ao sair de casa em um horário que é tão cedo e onde o sol está tão quente. E sabe qual é essa razão? É o que diz lá em Mateus 28, 19 e 20. Você vai ver agora qual é o nosso objetivo e por que nós fomos chamados para fazer essa obra e por que a gente sai de sol a sol, chuva a chuva, para ir cumprir a missão do Senhor. Então, nesse momento, vamos decorar, recitar, que já decoramos, né? Recitar o texto de Mateus 28, 19 e 20. Vamos lá? A igreja e você está em casa. Mateus 28, 19 e 20, no 3. 1, 2, 3. Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 ao 20. Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 ao 20. Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 ao 20. Essa é a nossa razão, esse é o nosso objetivo, porque foi para isso que eu e você, nós fomos chamados. Amém. Olá, bom dia para você, bendito seja o nome de Deus. Quantos bons dias você recebe, né? Você recebe de mim, você recebe da Escola de Profetas, louvado seja o nome de Deus e que o céu todo esteja dizendo para você bom dia. E que você possa dizer para o céu também, tá bom? Bom dia para vocês, queridos. Bom dia. Nós vamos estudar hoje o capítulo 41 do livro Patriarcas e Profetas, Apostasia no Jordão, e também nós vamos estudar números 25 a 28. Abra sua Bíblia comigo para que a gente possa observar alguns detalhes. Na história do povo de Israel, nós temos visto algumas situações que têm me preocupado imensamente, porque todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino foram escritas, mas principalmente para o nosso alerta. Se nós, como povo do Senhor, não prestarmos atenção nas coisas que o Senhor Deus fez com o povo de Israel no passado, corremos o risco de passar as mesmas situações, de passar os mesmos problemas. Olha só, eu vou passar o contexto para vocês. Vocês viram que ontem nós estudamos a situação de Balaão. Balaão foi pago, né, por usura, desejo de ganhar um dinheiro. Ele estava tentando fazer com o povo de Deus o que não se faz de jeito nenhum. O povo de Deus era, presta atenção que eu vou dizer para vocês, o povo de Deus era um povo que tinha sempre uma maneira e um jeito, uma forma de tentar destruir o que Deus fazia, era irreverente, desobediente, no entanto, Deus não queria que falasse mal deles. Sim ou não? Por que Deus não queria? Porque o povo não merecia? Porque Deus queria proteger o povo? Não era só por isso. Porque quando nós falamos mal de alguém, mesmo que alguém mereça, nós também estamos em pecado. Você ouviu isso ou não? Então o Senhor Deus não queria que falasse mal do povo de Israel, não era só por causa da parte de Israel, era em função da parte de quem estaria falando. Deus não aceita e nem aprova esse tipo de situação. Então Balaão tentava abrir a boca para dizer maldito seja, ele falava bendito seja. Que interessante, né? Deus transformava a voz dele. Mas agora, eu preciso prestar atenção, que vocês prestem atenção numa coisa. O povo estava às margens de Canaã. Faltava só passar um pedacinho. Era o espaço dos trópicos.
O local era maravilhoso, com palmeiras lindas. Eu quero que você imagine isso agora. Imagine um lugar bonito, com água bonita, com tudo perfeito. Mas ainda tinha algumas pessoas que tinham saído do Egito e que estavam morando com elas. O que isso leva vocês a pensarem? Bora, todo mundo a pensar. O povo de Israel está para entrar em Canaã. Faltava um pedacinho, faltava quase nada. Vamos entrar em Canaã. Mas ainda tinha algumas pessoas no meio do povo de Israel que tinham saído do Egito junto com eles, sobre quem o Senhor Deus tinha dito: vocês não vão entrar em Canaã, vão morrer todos no deserto. O que vocês acham que ia acontecer? Quem ouviu isto além do povo de Israel? Quem ouviu isso além do céu? Satanás e seus comparsas. E quando damos espaço para Satanás, quando damos legalidade a Satanás, ele tem liberdade para agir. O povo tinha dado legalidade a Satanás 38 anos antes, sim ou não? E foi morrendo uma grande quantidade no deserto, mas ainda tinha gente que ainda tinha saído e não ia entrar em Canaã. Eu fico pensando como deve ter sido para eles. Eu não sei se vocês estão me entendendo. O povo que estava no meio do povo de Israel, que tinha saído do Egito junto com eles, que Deus tinha dito: vocês vão morrer, faltava um pedacinho para entrar em Canaã e eles estavam vivos. O que vocês acham que eles estavam pensando? Responda. Não vou entrar, mas o que vai acontecer antes de eu entrar? Eu vou ter que morrer. Sim ou não? Eles tinham dado legalidade a Satanás ou não? Agora te assusta. Linda era o local. Maravilhoso o espaço. Ali estavam eles a um passo de entrar em Canaã. Só que aconteceu um negócio tremendo. Havia um mal muito pior do que Balaão. Muito pior do que a apostasia entrando no meio de Israel. Pega seu livrão, porque é o que está em Números 25. Olha o que diz aqui, ó. Presta atenção. O terceiro parágrafo diz assim: mas, por entre aquele atrativo ambiente, encontraram um mal mais cruel do que poderosos exércitos de homens armados. O que podia ser mais cruel do que homens que não têm Deus, que enfia a lança, que machuca, que judia, que passa na espada a garganta do povo? O que podia ser mais cruel? Ó, olha, veja aqui, ó. Veja só. E é mais cruel do que homens armados e animais ferozes do deserto. Aquele território tão rico em vantagens naturais tinha sido contaminado por seus habitantes. Espera aí, um local pode ser contaminado pelos habitantes? Sim ou não? Pode. Um local, um espaço muito bom pode ser contaminado por quem vive com ele nele? Sim ou não? Olha o cuidado que nós temos ao permitir alguém entrar na sua casa. Aliás, eu quero dizer uma coisa a você tem que tomar muito cuidado. Algumas vezes desse ano, eu espero que Deus me dê tempo e espaço para eu conseguir explicar algumas coisas para vocês e gravar para vocês que estão em casa. Mas existem pessoas que na Bíblia o Senhor Deus diz: não quero que vocês se envolvam com eles. E não só isso nós fazemos, mas deixamos entrar na nossa casa, fazer amizade com a nossa família, estar entre nós e trazer seus costumes. Estas pessoas, elas não mudaram para entrar em contato com seus filhos. Por que você permite? Lugares ficam contaminados pelos seus habitantes? Sim, acabamos de ver. Você nem precisa pensar se é ou não. Está escrito. Mas o que acontecia para esse local estar contaminado? Continua. No culto público de Baal, a principal divindade, levavam-se constantemente a efeito as cenas mais degradantes e iníquas. De todos os lados haviam lugares que eram notados pela idolatria e licenciosidade, oferecendo seus próprios nomes a sugestões de vileza e corrupção do povo. Peraí. Então o local era um local de adoração de Baal, sim ou não? O que isso tinha a ver com o povo de Deus? O que isso tinha a ver com o povo do Senhor? Lê o próximo parágrafo. Tal ambiente exercia uma influência corruptora sobre quem? Eu vou pedir uma coisa a vocês agora, servidores da escola de profetas e alunos. Quer dizer que o ambiente estava contaminado, mas tinha uma coisa pela qual o povo de Israel estava em perigo. Eles olhavam aquilo. Eles olhavam aquelas cenas terríveis. Eles não adoravam naqueles montes. Eles não adoravam aqueles deuses. Eles não faziam aquelas práticas terríveis. Mas eles, o que eles faziam? Olhavam. O que isso significa? Pelo contemplar sereis transformados.
Pelo contemplar sereis transformados. Olha isso aqui. Suas mentes se tornavam familiares com os vis pensamentos constantemente sugeridos. Cuidado com o que você olha na internet. Você pode nem concordar, mas está olhando. Sua vida de comodidade e inação, o que é isso? O povo de Israel estava cômodo, a comida caía do céu. Eles tinham certeza que iam ter sua casa dali a uns metros, gente. Era uma apostasia no Jordão, pertinho do Jordão. Eles sabiam que ia ter sua casa, estava tudo pronto. Deus, a sandália não estragava, a roupa não estragava, tudo estava bem, tinha ar-condicionado, tinha água que corria e vinha, estava com eles. E uma comodidade. E Moisés estava tão preocupado com algumas coisas que não percebeu um detalhe. O quê? Continua, que vocês vão gostar disso aqui. Olha lá. Sua vida de comunidade e inação produziu seus efeitos desmoralizadores. O que é isso? Vida de tranquilidade causa efeito desmoralizador? Desmoralizador. O que é? Efeito o quê? O que disse aí? Como assim? Como assim? Quer dizer que uma pessoa que fica muito parada, sem nada para fazer, ela entra num efeito desmoralizador? Sim ou não? Sim. Continuou. E quase inconscientemente estavam a afastar-se de Deus e chegando a uma condição em que seria fáceis presas de tentação. Peraí. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando permitimos que nossos filhos não façam nada, eles estão nesta condição. Qual condição? Mais fracos. A ociosidade torna a pessoa fraca. Vendo que não presta, olha como Satanás prepara bem o caminho. Vendo que não presta, estando sem nada para fazer, com liberdade de pensar o que quiser, que vocês sabem, né? A preguiça, ela é a mãe de todos os defeitos. Sim ou não? E aí o que aconteceu? Presa fácil. Para quem? Para Satanás. O que Balaão tinha tentado fazer, começou agora a acontecer. Como? Presta atenção. Ele não tinha conseguido. Mas olha agora o que foi que acontece. Como é que esse treco aqui funciona? Olha lá, quem que entra no povo de Israel? Começou a entrar umas mulheres midianitas. Midian era quem? Quem que era Midian? Eu estudei com vocês na quinta-feira. Quem que era Midian? Os filhos de Quetura, lembram disso? Os midianitas, filhos de Quetura, estão lembrados disso? Se transformaram num povo adoradores de ídolos. Eles pensavam diferente do povo de Israel. E tinha uma raivinha aqui dentro, assim, porque eles não tinham sido escolhidos com o filho de Abraão. Com o filho legítimo dele e da esposa. Olha que coisa tremenda. E as mulheres midianitas começaram disfarçadamente a entrar no meio do povo de Deus. Olha só. E Balaão dizia, vai lá, tenta conversar com eles e traz eles para adorarem os nossos ídolos. Mas disfarçadamente, não pode ser nada. Olha que plano de Balaão. Vai lá, entrem, e elas eram lindas. Não pensem que elas eram feias. Elas eram bonitonas, elas eram especiais mesmo. Eram mulheres maravilhosas, elas tinham um aspecto fantástico, o corpo bonito, a fala macia, tudo nelas era interessante, mas elas levavam, olha que coisa séria, levavam o povo a adorar deuses estranhos. E é interessante que o livrão diz uma coisa, diz assim, eu sei que você não vai achar isso correndo, mas eu quero falar bem depressa, porque a gente tem pouco tempo. Aí falava assim, vamos lá, me visita também, eu estou visitando você, me visita lá em casa, vamos lá dar uma passadinha, vamos lá, daqui uns dias a gente vai morar junto, nós somos vizinhos, vamos embora, vamos lá. E aí, olha só o que o povo fez. Aventuraram-se a ir ao terreno proibido e foram enredados na cilada de Satanás. Iludidos pela música e pela dança. Iludidos pelo quê? E seduzidos pela beleza e vestes gentílicas. As roupas delas eram como? Gentílicas. E elas tinham sido chamadas só para assistir. Vocês não precisam adorar junto com a gente. É só assistir. É só para assistir. O que vocês acham disso? Interessante ou não? Isso é sério ou não é? Claro que é. E aí o que isso causou? O povo de Israel não ficou adorando lá no meio, não. Só ficou assistindo, fazia amizade com elas, abraçava elas. Daqui a pouco começou a namorar com elas. Daqui a pouco começou a ter sexualidade com elas. Daqui a pouco estava um povo só. E aí o pior, quer ouvir? Te assusta agora. Derribou-se as barreiras do domínio próprio.
A paixão teve pleno domínio e, havendo contaminado a consciência pela depravação, foram persuadidos a curvar-se frente aos ídolos. Peraí, derrubou a barreira do quê? A barreira do domínio próprio. Peraí, existe barreiras de domínio próprio? Existe, gente, existe barreiras que quando a gente quebra fica mais fácil a gente pecar de novo. Vocês sabiam? Gente, não demorou muito tempo para que o povo enlouquecesse. Quero dizer para vocês que o povo endoidou. Peraí, meu filho, isso aqui não... Ah, tá aqui, ó. O que aconteceu? Uma pestilência horrível veio sobre o povo e começou a matar. Quem que foi que foram os mortos primeiro? Dou um prêmio para quem souber. O povo de Israel todinho estava errado. Mas quem foi que morreu primeiro? Aqueles que ainda sobravam no meio do povo, que tinham saído do Egito. Morreram tudo. A peste que veio, engoliu todos eles. Aí o povo correu para frente do Senhor, se ajoelhou na frente do Senhor. Senhor, me perdoa. Moisés correu também. Gente, foi tremenda a situação, é horrível. Mas teve um rapazinho chamado Zinri, que tomou uma posição tenebrosa. Falou, você quer saber de uma coisa? Não vou nem ligar para tudo isso. Cheio de bebida, cheio No meio do povo, ele traz uma dessas mulheres prostitutas, com quem ele estava tendo, é chamada de meretriz, com quem ele estava tendo uma vida sexual, e se deita com ele no meio do povo, no meio de todo mundo. Vocês sabem que a bebida, ela tira a capacidade de pensar, né? O que aconteceu? Movido pelo vinho, Zinri tomou esse tipo de posição miserável de trazer no meio do povo essa situação terrível. No entanto, um dos filhos de Israel, eu quero que você saiba disso, pegou uma lança, queridos, cravou uma lança nos dois em cima da cama. Sabia disso? Em cima do local onde estava. Cravou a lança neles e a peste parou. Eu fico pensando o que leva uma pessoa a tomar a posição de pensar que pode ficar no meio do povo de Deus bebendo. Porque o resultado é esse mesmo. Quando a pessoa bebe, ela perde os efeitos morais. Para com a situação, né? Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês terrível. E o Senhor Deus disse, eu estou muito feliz do que aconteceu, da situação, da posição deste homem que se posiciona para resolver o problema. Te assusta aqui, ó. Olha o que o Senhor Deus disse. Olha bem, olha só. Finéias, Deus disse, que foi o homem que cravou a lança, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel. Foi a mensagem divina. Portanto, dize, eis que lhe dou o meu concerto de paz. A ele e a sua semente depois dele terá o concerto do sacerdócio perpétuo. Portanto, teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Agora, o Senhor Deus tinha acabado de dizer, nenhuma das pessoas, nenhuma das que entraram lá, que pecaram contra mim, vão ficar. Todos vão morrer, um por um. Só que aconteceu mais um outro detalhe. Deus ainda deu mais uma ordem. Deus enviara juízo sobre Israel por haverem cedido à sedução dos midianitas. Mas os tentadores não deveriam escapar da ira da justiça divina. Quem eram os tentadores? Aquelas mulheres lá dos midianitas. Sabe o que Deus fez? Deus pediu a Moisés, Moisés, vinga os filhos de Israel dos midianitas. Moisés preparou 1000 homens que foram escolhidos de cada tribo, 1000, então eram 12.000 homens, né? 1000 de cada tribo. Falou, vamos entrar aos midianitas. Irmãos, eles exterminaram os midianitas nessa ocasião. O povo de Israel fez isso. Por quê? O Senhor Deus pediu. Pode passar o próximo aí, filho. E o povo veio à frente e lutou. Vai avante para a gente poder ver agora os midianitas lutando. Olha lá. A batalha contra os midianitas. Lutaram ali, fizeram por onde brigaram, meu filho. Vamos lá. Então, a batalha contra os midianitas. E então foram trazidos estes homens para acabar com o problema de vez. O que isso nos ensina? Irmãos, que poder tem a mulher lasciva? Que poder do inferno tem uma mulher que não se leva, não se entrega ao que Deus pede? Te assusta aqui, ó. Os israelitas não puderam ser vencidos pelas armas ou pelos encantamentos de Midian. Foram presa de suas meretrizes. Acharam essa parágrafo? Foram presa do quê? De suas meretrizes.
Tal é o poder que a mulher alistada ao serviço de Satanás tem exercido para prender e destruir as almas. Eu tenho muita vergonha disso. Às vezes, para poder fazer um trabalho, irmãos, trazer uma mensagem para vocês, eu procuro imagens dentro da internet que sejam de acordo com aquilo que eu estudei. E se eu colocar a palavra mulher na internet, adivinha o que aparece? Como é que a mulher chegou a esse ponto tão baixo? A ponto de que quando alguém pensa nelas, é só isso que aparece. A imagem que aparece dentro da internet de mulher é uma imagem muito baixa. Foi isso que Satanás tentou fazer. Olha só, há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Provérbios 7:26. Foi assim que os filhos de Sete foram desviados de sua integridade, e a semente santa se tornou corrupta. Assim foi José tentado, assim foi Sansão e sua força, e a defesa de Israel foi traída nas mãos dos filisteus. Nisto Davi tropeçou, e Salomão, o mais sábio dos reis, que 3 vezes fora chamado ao amado de Deus, tornou-se escravo da paixão e sacrificou sua integridade ao mesmo poder fascinante. Olha o poder da mulher. Ora, tudo isso nos sobreveio como figuras, e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Isso é para quem, gente? É para nós. Te assusta agora com o que eu preciso ler para você. Você precisa ouvir isso. Olhe bem. Satanás bem conhece o material com que tem que lidar no coração humano. Ele sabe, pois tem estudado com diabólica intensidade durante milhares de anos, quais os pontos que mais facilmente podem ser assaltados no coração e no caráter de cada um. E durante gerações sucessivas tem ele operado a fim de subverter os homens mais fortes, os príncipes de Israel, pelas mesmas tentações que tiveram tanto êxito em Baal-Peor. Todos os períodos da história se acham repletos de caracteres que naufragaram de encontro aos recifes da condescendência sensual. Aproximando-nos do fim do tempo, ao achar-se o povo de Deus nas fronteiras da Canaã celestial, Satanás redobrará, como fez antigamente, os seus esforços para impedir de entrar na boa terra. Arma suas ciladas a toda a alma. Não é simplesmente o ignorante e o sem letras que necessita ser guardado. Ele preparará suas tentações para os que se encontram nas mais elevadas posições, no mais santo ofício. Se ele os puder levar a poluir a alma, poderá, por meio disto, destruir a muitos. Como assim? Satanás vai usar as mesmas armas agora no final, sim ou não? Vocês se lembram que eu digo a vocês sempre? O último trabalho, a última luta de Satanás com o povo de Israel, com o povo de Deus no final será a sensualidade, a sexualidade. Lembra disso? Daqui, ó. Satanás fará a mesma coisa. Ele primeiro polui a mente, afasta a pessoa de Deus. Depois se torna a pessoa fraca, né? Depois disso faz o quê? Traz a tentação na frente, é facinho a pessoa cair. Continua. E ele agora emprega os mesmos fatores que empregou há 3.000 anos atrás, por meio de amizades mundanas, pelos encantos da beleza, pela procura de prazeres folguedos, festins ou bebidas, tenta ele a violação do 7º mandamento. Está entendido agora, sim ou não? Isso é muito sério. Irmãos, isso é sério demais, demais, demais. E eu preciso que, em nome de Jesus, meu marido, deixa eu ler mais um pedaço. Vocês precisam compreender essa seriedade agora, desta parte especial do trabalho de Deus. Abriu bem o ouvido? Você que está em casa, preste atenção nisso. Satanás seduziu Israel à depravação antes de os levar à idolatria. Como? É isso mesmo. A mente estava ruim, eles não estavam adorando nada, mas aqui dentro já estava a idolatria, aqui dentro já estava a miséria, para que eles caíssem no pecado do 7º mandamento. Avante, olha aqui. Aqueles que desonram a imagem de Deus e a macularem seu templo em suas próprias pessoas, não terão escrúpulos para praticarem qualquer desonra a Deus que satisfaça o desejo de seus depravados corações. Espera aí, quem estraga o seu próprio corpo, quem estraga o templo do Espírito Santo, está presa fácil a cair nesse pecado, sim ou não? Sim. Senhores, vocês querem saber? Pode esperar. Se alguém não cuida daquilo que entra pela boca, naturalmente não vai estar cuidando do que entra na mente. E o que entra na mente se transforma em atitudes. Qual é o passo? Quebra do 7º mandamento. Avante, olha isso aqui.
A condescendência sensual enfraquece o espírito e avilta a alma. As faculdades morais e intelectuais ficam embotadas e paralisadas pela satisfação das inclinações animais. E é impossível ao escravo das paixões compenetrar-se da obrigação sagrada imposta pela lei de Deus, apreciar a obra expiatória ou dar devido valor à alma. Entenderam isso? Então não adianta tentar fazer alguém chegar à conclusão das coisas do céu se essa pessoa está enfeitiçada com as coisas dos pecados morais. Ó, come errado, vê e lê o que não presta. Nós somos o que contemplamos. Contemplando o que não presta, nunca vai conseguir ter forças e apreciar o sacrifício de Cristo. Não vai gostar das coisas do céu. Quando a gente explica a verdade para alguém e essa pessoa não acha interessante e não gosta, eu já sei qual é o pecado que está escondido. Vocês entenderam isso ou não? Avante, olha aqui, ó. Presta atenção agora. Bondade, pureza e verdade, reverência para com Deus e amor pelas coisas sagradas, e tudo isso são afeições santas e nobres. Desejos que ligam os homens ao mundo celestial são consumidos pelo fogo da lascívia. Como é que é? O que vocês acabaram de ouvir? Que todas as coisas boas que podem existir numa pessoa será queimado dentro dela se ela guardar lascívia dentro do seu coração. Um sentimento pecaminoso frente a alguma coisa que ela sabe que está errado, mas está fazendo. E nisso, irmãos, eu tenho que falar, ó, pornografia vista na internet, masturbação, desejo por alguma coisa que não é seu, correr atrás, tentar ser sensual para chamar a atenção de alguém que não é teu esposo, quem é tua esposa. Entendeu isso? Avante. A alma se torna um deserto enegrecido e desolado, a habitação de espíritos maus. Como é que é? É isso que está escrito aqui. Habitação de espíritos maus e guarida de toda ave imunda e hedionda. Seres formados à imagem de Deus são arrastados ao nível de irracionais. Irmãos, barreiras derribadas, irmãos. Que coisa tremenda. O Senhor Deus diz, quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Aqueles que não querem ser presas dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma, devem evitar ler, ver, ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada devagar, olha só, ao acaso em todo assunto que o adversário possa sugerir. Cingindo os ombros do vosso entendimento, diz o apóstolo Pedro, sede sóbrios, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos, todo aquele na sua maneira de viver. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, que esta situação aqui em Baal-Peor de Números 25 não aconteça na nossa vida, que nós não venhamos ser seduzidos de pouquinho em pouquinho para as misérias e as desgraças que infelizmente têm acontecido tanto no povo. Em Números 26, nós vemos o segundo recenseamento, a quantidade que era nosso povo. E em Números 27, acerca das heranças, as filhas de Zelofeade. Dá uma colocada aqui para mim, filho. Dá uma colocada, pode passar o próximo? Para que vocês possam ver, elas eram meninas e não tinham heranças e não tinha homens entre elas, né? Filhos, homens entre elas, e o Senhor Deus tinha tomado a causa delas, né? Está escrito em Números 27. As meninas chegaram e pediram, nós queremos herança, somos só mulheres entre nós, não tem homem, meu pai não teve homens e eu preciso dessa situação. E o Senhor Deus deu então essa oportunidade delas receberem herança junto ao povo de Israel, dentro da família do seu pai. Eu louvo ao Senhor porque Deus é justo. Louvo ao Senhor porque na sua misericórdia, nosso Deus não nos permite, nunca permitiu, entrar em situação da qual Ele tenha que se sentir culpado. Não permitiu que o povo de Israel fosse amaldiçoado, não só porque Deus não quer que fale mal do seu povo, mas também porque é errado que outro povo, mesmo os pecadores, Deus não podia deixar falar mal de seu povo. Entenderam? Balaão, fique quieto, Balaão. Mas aquilo que Balaão estava tentando fazer, conseguiu de outra maneira. Como? Amaldiçoou o povo pelas suas próprias ações, pelas brechas abertas.
pelos espaços que foram largados e deixados para trás, dizendo, não tem problema, estou no meio do povo, não tem problema, eu já faço parte de todo o povo de Deus, estou a um passo de entrar em Canaã, está tudo certo. E é bem nessa época que Satanás fica espreitando qual chance você vai me dar, qual a chance você vai me dar para eu destruir você. É assim que Satanás age. Que o Senhor Deus tenha misericórdia da sua casa, da minha casa. Que o Senhor Deus, na sua bondade, no seu cuidado, possa fazer conosco um despertar tremendo. Que nenhum de nós seja dado ao vinho, lembra de Zinri? Que nós tenhamos cuidado e zelo pelas coisas de Deus. Que não venhamos cair presa como os midianitas caíram e mesmo o povo de Israel que teve que morrer no deserto. Que o Senhor abençoe você e a mim, que dê para nós uma visão clara de onde devemos colocar o nosso coração. Pela graça e pelo poder do Senhor. Vamos orar juntos então? Senhor Deus misericordioso Pai, mais uma vez na Tua presença queremos dizer que o Senhor é o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, faça uma limpeza em nossa alma, em nossa vista, em nosso telefone, nas coisas que permitimos em nossa casa. Não nos permita ter amizades com quem vai destruir a nossa fé. Nós rogamos a Ti que nossa vida para com aqueles que não são Teus amigos, Senhor, que não são Teus, seja para exemplificar o Teu nome, para dar ao Teu nome, Senhor, diante deles um motivo de honra. Rogamos a Ti que em nome de Jesus não sejamos iludidos, que nossas barreiras, Pai Santo, não sejam quebradas, que pelo Teu poder, Tua bênção esteja em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor abençoe você, que Deus te encha de força e poder e até amanhã.